Olá, queridos! Hoje nós vamos falar sobre literatura. Eu sou a professora Daniele Nascimento e nós vamos falar especificamente sobre figuras de linguagem. Vamos lá? Como nós já falamos, mas nunca é demais retomar, o que são figuras de linguagem? Figuras de linguagem, gente, são recursos linguísticos que nós usamos para dar mais expressão ao enunciado que nós estamos proferindo, tá? Eu também já disse a vocês que as figuras de linguagem, normalmente, elas se dividem em figuras de palavra, de pensamento, de som, tá certo? E de construção. Vamos falar sobre a primeira desse bloco? Olha só, ironia. Gente, a ironia é uma figura de linguagem muito interessante, tá? A ironia, ela é facilmente percebida na fala. Algumas vezes até mesmo a entonação com a qual nós falamos distingue o que é ironia e o que não é ironia. Mas quando a gente passa isso para a escrita, como é que a gente vai sinalizar que aquela oração é uma ironia, aquele enunciado é uma ironia? Então, o que eu quero dizer com isso? A ironia na escrita, tá certo? Ela tem que ser muito bem marcada. E como é que a gente vai fazer essa ironia muito bem marcada? É quando a gente diz algo e a gente nega. A gente diz algo que vai negar, ó. A gente profere uma mensagem e aí a gente diz algo logo na sequência, algo que vai negar o que a gente disse antes. Ó, ironia consiste em dizer o contrário do que se pretende, ou em satirizar, ou questionar certo tipo de pensamento com a intenção de ridicularizá-lo. Daniela, eu não entendi ainda esse negócio de dizer o contrário daquilo que a gente quer dizer. Olha só, como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. Olha só, isso é uma ironia. Ó, o indivíduo aqui, né, que proferiu essa mensagem, disse que o outro, né, com quem ele está falando, o seu interlocutor, tinha ido bem na prova. Mas, ó, não tirou a nota mínima. Ou seja, ele foi bem nessa prova? Não, tá certo? Quem proferiu essa mensagem estava sendo irônico, tá certo? Olha o exemplo de baixo. Parece um anjinho aquele menino. Briga com todos que estão por perto. Olha só. Eu proferi, ó, parece um anjinho, mas logo após isso, eu neguei o que eu estou dizendo, tá certo? Ó, como é inteligente, tirou 0 na prova. É uma ironia, tá? Se ele tirou 0 na prova, certamente ele não é inteligente naquela matéria. Olha como aquela moça é bonita. Ela parece uma hiena desdentada rindo. Gente, qual é a imagem de uma hiena desdentada sem dentes rindo? É uma imagem feia, porque a hiena não é dos animais mais bonitos da natureza. E aí eu disse assim, como ela é bonita? Gente, será que ela é bonita mesmo, de acordo com o que eu estou dizendo? Porque eu disse que ela é bonita e a comparei a uma hiena desdentada sorrindo, tá? Ou seja, de fato, pra mim, ela não é bonita. Isso foi uma ironia. Ó, entenderam o que é ironia? Podemos ir à próxima figura de linguagem? Olha só, a próxima figura de linguagem é a catacrese. A catacrese ela é muito utilizada no nosso cotidiano. A gente costuma dizer que ela é uma metáfora cristalizada. Como assim? Nós queríamos expressar uma determinada ideia e não havia um termo específico para isso. E aí, como não havia um termo específico para isso, nós acabamos pegando emprestado algumas palavras para expressar aquela ideia. E aí, essa expressão acabou ficando. Como assim? Ó, pensem num abacaxi, né? Aquela parte de cima das folhas de abacaxi, nós não tínhamos uma expressão adequada, específica para denominar aquela parte de cima. E aí começamos a chamar de coroa do abacaxi, porque aquelas folhas de abacaxi lembram de certa forma uma coroa, tá certo? Ó, coroa do abacaxi, tá certo? Ela é uma catacrese. Vocês vão perceber que normalmente as catacreses, elas vão vir atreladas sempre. Eu sempre estou dando uma característica, tá certo? Ó, braço da cadeira, tá certo? Orelha do livro, pé da mesa, tá? Eu sempre estou dando uma característica de algum objeto. Característica essa que não havia como expressá-la e aí a gente acabou pegando normalmente partes do corpo. A catacrese acontece muito com partes do corpo, tá certo? E aí a gente vai pegar
muito nomes de partes do corpo para denominar esses objetos, essas qualidades, esses objetos que a gente não tinha como dar nome, tá? Ó, dente de alho, tá certo? Batata da perna, orelha do livro, braço da cadeira, pé da mesa, tá? Não existia um nome, né, para o pé da mesa. E aí, como essa parte específica da mesa era parecida com o pé, denominaram pé da mesa, assim ficou. Ó, a catacrese, tá certo? Essa atribuição, tá certo? De palavras, de termos, tá certo? Para expressar algo que ainda não tinha, tá certo? Uma expressão específica para denominá-lo. Olha só, catacrese trata-se de uma metáfora que, por causa do uso contínuo, cristalizou-se. Costuma ocorrer quando, por falta de um termo específico para designar o conceito, toma-se outro emprestado. Ó, asa da xícara. Xícara não tem asa, mas aí aquela partezinha onde nós pegamos não tinha um nome específico. E por parecer com a asa, denominou-se asa da xícara. Tá, ó, maçã do rosto, ó, essa parte, né, redonda, mais vermelhinha, não havia um nome específico para essa parte, e aí, por parecer com uma maçã, denominou-se maçã do rosto, tá certo? Ó, braço da cadeira, como eu já falei, batata da perna, pé da mesa, orelha do livro. Gente, a próxima figura de linguagem é o hipérbato. E o hipérbato, ó, atenção, não confundam o hipérbato com hipérbole, tá? A hipérbole, que nós já falamos em outro vídeo, é a figura do exagero. Toda vez que nós queremos exagerar a nossa mensagem, nós fazemos hipérbole. O hipérbato, ó, esse aqui, consiste na inversão dos termos da oração. A começar, que inversão de termos é essa? Vocês devem lembrar, tá certo, que a oração, tá? A oração na língua portuguesa, tá? Elas possuem sujeito e predicado. E quando, de alguma maneira, nós invertemos, mudamos essa ordem de sujeito e predicado, nós fazemos um hipérbato. Vale lembrar que ele também é chamado literalmente de inversão em alguns livros de literatura por aí, tá certo? Olha só, hipérbato consiste na inversão dos termos da oração. Eu vou dar um exemplo antes de ler esses que estão aqui na tela, tá certo? Eu vou dar um exemplo, a oração na ordem direta e depois de um hipérbato dessa oração. Uma oração na ordem direta, sujeito e predicado, por exemplo. Eu comi a maçã. Ordem direta. Eu, sujeito, comi a maçã, predicado. Tá certo? Mas se eu inverto, se eu mudo a ordem do sujeito, do verbo, do objeto, tá certo? Nessa oração aqui, eu estou fazendo hipérbato. Se eu dissesse assim, a maçã, eu comi. Eu joguei o objeto direto lá para o início, coloquei o sujeito e o verbo, tá? Eu mudei a ordem dos termos da oração, eu fiz um hipérbato. Olha só os exemplos que nós temos aqui. São como cristais as palavras. Na verdade, a ordem direta seria, as palavras são como cristais, tá certo? Mas aqui, ó, eu coloquei o sujeito lá ao final, tá certo? E coloquei, são como cristais as palavras. Na verdade, a posição original seria, ó, as palavras aqui, ó, no iniciozinho, tá certo? Na ordem direta. Ó, dela eu recebi um presente. Na verdade, deveria ser eu recebi um presente dela, tá certo? Olha só, a gente muda a ordem dos termos da oração. Na hora da escrita, eu vou fazer um texto formal, posso fazer um hipérbato? É melhor que não. O hipérbato ele é mais aplicável à fala, uma fala mais despreocupada, e à literatura. Se você estiver fazendo um conto, uma poesia, tá certo? Você pode fazer o hipérbato. Mas em textos formais é melhor você evitar, lembrando, ó, o hipérbato ele é uma figura de construção, tá certo? Ele atua no nível da sintaxe. Vamos falar sobre a próxima figura de linguagem? Olha só, a próxima figura de linguagem é a aliteração. A aliteração é muito conhecida nossa, né? A aliteração ela é uma figura de som. Ela atua no campo sonoro, tá certo? Ó, a aliteração é a repetição dos sons das consoantes dentro de um texto, tá certo? Ó, existe a aliteração e existe a assonância, tá? Aliteração, repetição do som das consoantes, tá?
E assonância, repetição do som das vogais. Tá, ó. A aliteração consiste na repetição das consoantes como recurso para a intensificação do ritmo ou como efeito sonoro significativo. Ó, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. É até um trava-língua, né, ó. Tudo começa com T, tá, ó. É uma, ó, aliteração do T. Estão vendo? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tudo começando no R. Daniele, essa repetição ela precisa ser na primeira letra da palavra? Não, ela pode estar ao meio também, tá? Mas vocês vão perceber que essa repetição de sons, ela tem um certo ritmo, ela tem uma frequência, tá certo? Ó, aqui, ó, sempre no início, aqui sempre no início também. Eu coloquei só no início porque elas são as mais comuns. Mas existe sim a aliteração que acontece no final da palavra, na última sílaba, tá certo? Ó, vozes veladas, veludosas vozes, volúpios os violões, vozes veladas, tudo no V, tá certo? Ó, é um poema, inclusive, de Cruz de Souza. Cruz de Souza é um poeta do nosso simbolismo. Cruz de Souza, ele vai utilizar muita aliteração e vai utilizar muita sinestesia, que foi uma figura de linguagem sobre a qual nós já falamos. Gente, nesse vídeo nós falamos sobre algumas figuras de linguagem que são muito presentes na nossa língua. Olha só, nós falamos sobre ironia. A ironia consiste no quê? Em dizer algo, tá certo, de forma contrária. Normalmente a gente utiliza, nós queremos expressar uma mensagem, para expressar uma mensagem nós a falamos de maneira contrária. Olha como ela é bonita, parece um trem virado. Ó, será que a imagem de um trem virado é bonito? Então, será que ela é bonita mesmo? Tá, ó, falamos sobre ironia, tá? Lembrando que a ironia, né, no campo da fala, ela é mais fácil de ser identificada por causa da entonação, tá? Nós, nesse bloco de aulas, também falamos sobre catacrese, aquela metáfora cristalizada, tá certo? Aquele uso de termos, tá? Que acabou ficando, a gente não tinha um termo específico para denominar a orelha do livro e acabou ficando a orelha do livro mesmo, céu da boca, batata da perna. Tá? Nós também falamos sobre o hipérbato. O hipérbato, não confundir com hipérbole, né? O hipérbato, ele é a inversão dos termos da oração. Toda vez que eu inverto a ordem sujeito, predicado, toda vez que eu inverto a ordem sujeito, verbo, objeto, eu estou fazendo o hipérbato, tá certo? A última das figuras de linguagem sobre a qual nós falamos é a aliteração. A aliteração é uma figura de som, tá? Como assim uma figura de som? Ela atua no campo sonoro. Quando nós fazemos uma aliteração, Daniele, nós fazemos uma aliteração quando nós repetimos os sons das consoantes, tá certo? O rato roeu a roupa do rei de Roma, inclusive muitos trava-línguas, tá certo? São formados por aliteração. E aí, gostou de saber mais sobre algumas figuras de linguagem? Ó, as figuras de linguagem, elas estão muito presentes em várias provas, provas de vestibular, provas de concurso. E se você quiser conferir mais desses vídeos e ficar mais antenado a esses assuntos, você acessa o site colégiointerativo.com.br. Tchau!